programa anterior, fomos até à capital portuguesa. Você sabe quem foram os primeiros povos a habitar nesta cidade? Ou que a cidade foi construída em 7 colinas? A mais antiga é a Colina de São Jorge. Mas em Lisboa ainda há muita história para contar. No programa de hoje, vamos continuar por Lisboa. Sabia que a cidade nem sempre teve esse nome? E conhece o símbolo de Lisboa? Vamos explorar o coração da cidade, os seus bairros mais antigos, onde nasceu a sua essência, incluindo o género musical único no mundo, o fado. Fique connosco! Lisboa é descrita como a cidade das 7 colinas, com vistas magníficas sobre a capital portuguesa. Uma delas podemos encontrar no Miradouro das Portas do Sol, que para além da vista digna de um cartão postal, estar neste miradouro é como estar numa varanda de casa, graças ao seu ambiente acolhedor. E nós também andamos por aqui. Estamos a apreciar esta vista tão bonita aqui para o bairro da Alfama, que é o bairro vizinho ali da Baixa de Lisboa, e também para o seu belo Rio Tejo. É verdade, estamos aqui a olhar para a Alfama, que era um arrabal da antiga cidade medieval, e agora normalmente pensa-se que seja parte da cidade, mas não, era um arrabal e agora é considerado um dos bairros mais típicos de Lisboa. E estamos a olhar para o Mar da Palha. O Mar da Palha é uma bacia que é constituída pelo Rio Tejo, de facto, mas muito mais ainda por água salgada, Ina, porque estamos muito perto do mar do Atlântico. O Atlântico entra pela Barra do Tejo, que é hoje a Barra do Tejo, vai se misturar com a água do rio, mas isto é água salgada, a grande maioria. É o Mar da Palha, aliás, a grande riqueza de Lisboa era o sal que se extraía do Mar da Palha. Não é? Por isso é que chegaram cá os fenícios e por isso é que chegaram cá os romanos, devido à qualidade do sal da Baía do Tejo. E Ina, é esta Baía do Tejo que vai dar o nome à cidade de Lisboa. Lisboa quer dizer a Baía Formosa e é um nome fenício, Alis Ubu, e é isso que quer dizer Lisboa. Que é o primeiro nome? É o primeiro nome de Lisboa. Alis Ubu. Alis Ubu, a Baía Formosa, que é isto que estamos a ver à nossa frente, que é lindo, não é? É muito bonito. A Baía Formosa, a cidade que recebe 30 a 40 mil turistas por dia, 9 turistas por cada residente da cidade. O símbolo de Lisboa, que normalmente as pessoas não dão por ele, mas está em todo o lado. Principalmente os caixotes de lixo. Os caixotes de lixo, em cima dos postos de eletricidade, à entrada do metro muitas vezes, é de facto um barco com 2 corvos. E o barco com 2 corvos é o símbolo de São Vicente, que por acaso até é o santo padroeiro de Lisboa, não é só Santo António. São Vicente foi outro santo do século III, foi martirizado outra vez pelo Diocleciano, foi pendurado nas portas da cidade de Valença e normalmente o que é que acontecia aos corvos? Vinham os corvos comer os olhos das pessoas, uma coisa nada simpática. Mas neste caso os corvos protegeram o corpo do santo e depois os cristãos puseram o santo, Valença é uma praia, numa barcaça para o mar e aquela barcaça veio dar a Portugal, onde ele foi recolhido e foi enterrado, sabes onde, Ina? No Cabo de São Vicente. Ainda existe o Cabo de São Vicente no Algarve. Bom, séculos mais tarde, Dom Afonso Henriques sabia que no Cabo de São Vicente estavam os restos mortais deste homem. Ele mandou recolher os ossos para trazer para Lisboa. Eles vieram de barco e, passados tantos séculos, quem é que vinha acompanhar o barco? Corvos, que ainda estavam a proteger o corpo do santo.
até a chegada a Lisboa. Uma história magnífica. São Vicente, os seus restos, as suas relíquias, estão ainda na sede de Lisboa e ele foi nomeado então o santo padroeiro da cidade de Lisboa, 22 de janeiro. E por trás vemos a igreja de São Vicente, de fora, não é? Que se chama assim por causa deste santo São Vicente. E quem diria que aqui por baixo do Mirador das Portas do Sol tinha uma surpresa tão agradável como a história de Lisboa em banda desenhada. Em banda desenhada mesmo. E conta toda a história, desde a chegada dos fenícios, lá estão eles, que eram grandes comerciantes, até a chegada dos romanos. E ali temos Júlio César junto ao teatro, que por acaso foi o filho dele que mandou construir, o Imperador Augusto, mas vê ali, nasce Felicitas Júlia Olicipo. Portanto, Júlio César nomeou Lisboa do seu próprio nome, Felicitas Júlia Olicipo, porque a cidade já era Olicipo, lembras? Lembro-me, sim. Pronto. Era o primeiro nome de Lisboa. Exatamente. Olicipo está ali. Exatamente. Depois chegam os bárbaros, chamam a cidade Olissopona, depois os árabes, que transformam o nome da cidade em Al-Usbuna. Lisbona. Exato. E depois temos então a conquista da cidade por Dom Afonso Henriques em 1147, que estamos a falar dela, não Lá é? está o castelo. O castelo, e depois a chegada das relíquias de São Vicente, com a sua barca e os dois O barco e corvos. os dois corvos, como a gente Exatamente. falou ainda há bocado A ali. construção da segunda muralha, a Fernandina, as guerras com Castela, a partida de Vasco da Gama para a Índia, portanto toda a história da cidade de Lisboa. Está debaixo deste mirador fantástico. Exatamente. Chega-se a este mirador, a vista já é surpreendente. E depois ainda descobre que aqui por baixo do mirador ainda tem a história de Lisboa, onde explica os vários nomes que Lisboa já teve. Olícipo, Algesbuna e vários outros, que está aqui tudo. Sim. Com desenhos e tudo, até uma criança consegue entender. Exatamente. Muito bom. Alfama, um dos bairros mais antigos não só da cidade, mas também de toda a Europa. É um dos mais conhecidos e visitados. Na verdade, este bairro é sinónimo de Lisboa. Estamos no coração do bairro da Alfama e nós acabamos de ver ali a história de Lisboa. E Alfama, que é o nome do bairro, tem alguma coisa a ver com esta história, com muçulmanos, com povos que passaram por aqui? Tem muito a ver com a história dos povos que passaram por aqui e que se instalaram nesta colina. Talvez se lembrem ainda, quem está a ver o programa, que falámos que quem se instalou nesta colina tem a ver com a presença da água. Porque sem água ninguém pode sobreviver. E é de facto nesta colina, no sopé da colina, que existem termas de águas quentes. As águas saem do chão a 23 graus. Existe uma explicação bastante complicada, não vamos agora entrar por aí, mas pelo facto da presença da água é que as pessoas se instalaram aqui. Logo de início os fenícios e depois, claro, também os romanos e os árabes. E este nome, Alfama, como quase todos os nomes com origem, não é, da presença muçulmana que começam por Al, que tem uma origem árabe, que quer dizer banhos quentes. Al-Hammam, que era o sítio onde se vinham tomar os banhos quentes. Era um arrabalde, mais uma vez, não é? Isto não era a cidade, ficava fora da muralha. Depois é que a cidade cresceu para aqui, mas ainda tem este nome, Alfama. Ora, e foi aqui, bem junto à Alfama, que nasceu um senhor chamado Fernando de Bulhões, que depois, mais tarde, ficou a ser conhecido como Santo António. E é aqui no bairro da Alfama, claro, que nasceu a tradição de cultuar Santo António como padroeiro da cidade. E todos os anos temos as marchas, não é? 12 de junho. Portanto, quem vem a Lisboa pela ocasião das festas de Santo António vai ver as marchas. E aqui em Alfama, se eles não ganham o primeiro prémio, morrem. Tentam sempre, e ganharam muitas vezes o primeiro prémio nas marchas de Lisboa. Por isso as fitas coloridas? Sim, que só acontece em junho, como sabemos, não é? Durante as festividades de Santo António, que é 13 de junho, que foi a data que ele morreu, mas as marchas populares acontecem a 12 de junho, que é quando toda a gente vem para aqui comer sardinhas assadas e beber vinho. Então, se quiser comer uma sardinha assada e beber vinho, o ideal é o mês de junho.
até à Rua da Mouraria, situada num outro bairro bastante característico de Lisboa. O que é a Mouraria? Porquê este nome? A Mouraria Ina, porque foi aqui que se vieram instalar os chamados mouros, portanto os muçulmanos, após a conquista da cidade em 1147. Portanto, até 1147, os muçulmanos e os judeus e os cristãos viviam dentro da cidade, mais ou menos misturados. A partir de 1147, começou a existir, de facto, um bairro próprio para os mouros, a população islâmica da cidade residir, e também vários bairros para a população judaica, as judiarias, que agora infelizmente já não existem, mas também existiram. Portanto, este era o bairro muçulmano de Lisboa até à expulsão, em 1497. E para você que só chegou agora, estamos na cidade de Lisboa. Iniciámos no Miradouro das Portas do Sol, onde falámos sobre a origem do nome de Lisboa e o significado do seu símbolo. Seguimos até ao bairro da Alfama, um dos bairros mais antigos e históricos de Lisboa. Quer conhecer mais bairros carregados de história da capital portuguesa? Continue connosco. No bairro da Mouraria encontra-se a famosa pastelaria Doce Mila, onde pode encontrar os pastéis da Mouraria. Já experimentou? Vamos entrar e mostrar para vocês. E mesmo aqui diretamente do bairro da Mouraria, tivemos a oportunidade de entrar na pastelaria Doce Mila, que é exatamente que vende-se aqui os pastéis da Mouraria. Aqui à minha frente a senhora Mila, a dona, a proprietária e pasteleira aqui desta pastelaria, e aqui à nossa frente os pastéis da Mouraria. Senhora Mila, de onde é que veio esta história destes pastéis? A gente pensou uma coisa nova aqui no bairro e pensámos em pôr pastéis da Mouraria, então é exclusivo nosso e são muito bons, são de feijão e amêndoa, as pessoas gostam muito. Muitos turistas passam por aqui para sim. provar os deliciosos pastéis da Mouraria. Nós temos todo o tipo de pastelaria, né? Mas também fazemos pastéis da Mouraria, Que sai são muito. só nossos. E agora sim chegou o melhor momento de provarmos aqui o doce da Mouraria. Pastelzinho, como vocês podem ver. É pequenino, por isso quem está à dieta não há problema. Com licença. Muito bom. Para quem gosta de pastéis de feijão, muito bom. Aconselho. Outra atração deste bairro são as homenagens a alguns residentes em suas paredes, como nesta casa, a homenagem à mulher que teve mais filhos no bairro da Mouraria. Foram 21 filhos do mesmo pai. Homenagens a grandes referências também estão presentes. Por falar nisso, o nome Maria Severa diz-lhe alguma coisa? Estamos aqui no coração da Mouraria, e como falar de Mouraria sem falar do fado, o típico fado português, o estilo único musical no mundo. E adivinhem só onde é que nós estamos? Nós estamos na casa de um grande ícone de fado, a Maria Severa. Maria Severa, que nasceu no bairro da Mouraria, uma família muito pobre, ela morreu bastante jovem e de facto era uma pessoa que era uma cantadeira com uma voz e devia ter um carisma, porque ela atraía as pessoas, que é aquilo que é essencial no fado. O fado não é só o saber cantar, mas essencialmente o saber explicar
os sentimentos que nos vão na alma, não é? E é uma canção muito sui generis, porque de facto reflete aquilo que era a vivência desta população pobre, que vivia nestes bairros muito pobres de Lisboa, porque, enfim, dos grandes feitos e dos grandes reis é aquilo que nós lemos nos livros de história, não é verdade? Mas sabemos muito pouco de como é que a população sentia a morte, sentia a dor, sentia o nascimento de uma criança, que era a alegria. E é através do fado que nós temos, no fundo, essa percepção de como a população rasteira, a arraia miúda, o povo, sentia esses sentimentos. E o fado é isso. O fado é saber transmitir esses sentimentos. De vez em quando pensamos como a palavra fado vem do latim fatum, que quer dizer destino, que é uma coisa triste e pesada. Não, o fado nem sempre foi triste e pesado. Muitas vezes até se dançava ao som de fado. Portanto, sofreu transformações ao longo das décadas. E muitas vezes o fado era só contado, nem sequer era cantado. Era uma história que se contava com a guitarra, que na altura não se chamava guitarra portuguesa, mas com a guitarra a servir de elemento de fundo. Portanto, sim, é uma canção muito importante, única no mundo, como disse muito bem. É uma canção urbana lisboeta, que depois, nos anos 30, se tentou fazer como canção nacional, mas é uma canção de Lisboa e fala-se de Lisboa essencialmente. Moraria foi berço para muitos outros fadistas. E mais uma prova que o fado nasceu aqui na Moraria, exatamente isto. Moraria, berço do fado, aqui com a guitarra portuguesa. É verdade. Portanto, a própria Câmara Municipal de Lisboa reconhece que o fado nasceu na Moraria e nesta Rua do Capelão, onde tantas vezes à noite se encontravam os fadistas para cantarem os seus problemas, que no fundo isto era terapia de grupo. As pessoas encontravam-se e à luz da vela e da guitarra falavam daquilo que dizia na alma. Realmente existe uma grande relação entre o fado e a capital portuguesa. Lisboa, com a sua arquitetura única e atmosfera nostálgica, é o cenário perfeito para as emoções profundas que o fado tão habilmente transmite. Hoje em dia, pode encontrar pela cidade casas de fado tradicionais. E agora, uma surpresa para o final deste dia, como falámos tanto em fado, nós quisemos agora ouvir fado ao vivo. Por isso, nós vamos estar aqui no restaurante Fama da Alfama. Eles têm fado sempre que estão abertos, de terça a sábado, por isso estão convidados e vejam que isto é maravilhoso. O fado proporciona aos visitantes uma experiência autêntica, pois os artistas criam um ambiente intimista, acompanhados ao som da guitarra portuguesa, que desempenha um papel crucial neste estilo musical.
enquanto aprecia e assiste ao espetáculo, ainda pode deliciar-se com pratos lisboetas. E Lisboa tem pratos deliciosos, gastronomia muito boa e nós escolhemos 2 destes pratos, porque existem muito mais, de comida típica aqui de Lisboa. Sim, Ina, até temos 2 pratos que são muito interessantes, porque o que a Ina escolheu foi peixinhos da horta, que de facto são vegetais. Normalmente as pessoas não comiam tudo, não é? Deixavam sempre um bocadinho de feijão verde, então ninguém deitava nada fora. O povo, as pessoas tinham pouco dinheiro, aproveitavam tudo. E então punham um bocadinho de farinha, fritavam os vegetais e é isso que chamam os peixinhos da horta e era uma comida para outra refeição. O prato que eu tenho à minha frente é um prato da elite, são ameixas, é um prato caro e este prato foi feito em honra do autor e poeta português chamado William Pato. Não foi ele que pensou no prato, ele foi feito em honra dele por um cozinheiro de um restaurante na Baixa de Lisboa, onde o senhor William Pato ia normalmente almoçar. Portanto, aqui temos um prato... Um grande contraste, não é? Exato, que nasceu na moraria, esse prato nasceu na moraria, e um prato de amêijoas a William Pato, da elite portuguesa da Baixa do século XIX. Pobre ou de rico, este prato tem um aspecto muito bom e eu quero já provar. Realmente estava delicioso. Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te acudir na desgraça. E ainda para terminar, tivemos uma surpresa com outro estilo musical. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos estar pela capital portuguesa, a conhecer a história por detrás de cada bairro lisboeta. Não perca no seu programa Cidades de Portugal.